irmãs em Cristo Jesus. E esse é o nosso objetivo: pregar o Evangelho do Reino de Deus. Então queríamos nesse meio ler um texto na Bíblia Sagrada para a gente então pregar neste meio. Queria ler o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, versículo 38. Diz assim a bendita palavra do Senhor. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Neste momento, neste mercado da Mutamba Vila Flor, queremos então estender a nossa meditação, a nossa pregação da palavra. Dizer aos senhores e senhoras: Jesus veio aqui à terra em carne. Segundo Mateus, capítulo 1, versículo 21, estava escrito porque Jesus poderia nascer de uma mulher virgem, porque ele salvaria o seu povo do pecado. Jesus veio com uma missão aqui na terra, para nos salvar do pecado e nos garantir a vida eterna. E o texto que nós temos em Atos dos Apóstolos fala sobre o arrependimento do pecado. Então, os discípulos, depois da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos foram pregar o Evangelho do Reino de Deus. Pedro estava em Jerusalém pregando a palavra do Reino de Deus. Dizia para os povos, para as multidões, dizia para os homens, anunciava para as mulheres: arrependei-vos de vossos pecados e credem no Evangelho e sejam batizados para a remissão de vossos pecados. O apóstolo Pedro pregava assim. Por que Pedro pregava o arrependimento? Porque o arrependimento é a missão do Evangelho. Jesus, depois da sua ressurreição, quando Cristo morreu e ressuscitou, Jesus deu uma missão aos discípulos. Jesus confiou a missão à sua igreja, a todo aquele que crê na face da terra. Ele disse que ide para o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado vai ser salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Essa é a missão do Evangelho, meus irmãos em Cristo. Essa é a missão do Evangelho, meus irmãos em Cristo. Para nós que somos crentes da palavra, para tu, ó mamãe, para tu, ó papá, para tu, ó jovem, adolescente, que é crente da palavra, somos chamados a pregar o Evangelho ao mundo. Somos chamados a anunciar as boas novas do reino de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelo pecado de toda a humanidade. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova, a proclamação do reino de Deus. Então Pedro começou a cumprir a missão. Pedro começou a pregar a palavra, a dizer aos povos, lá em Jerusalém, em Samaria, em Tiro, em Sidom, em Cafarnaum, até aos confins da terra. A missão dele foi: arrependei-vos do pecado, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos do pecado, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a missão. E o tema que eu trago mais tarde é o arrependimento e fé. O arrependimento e fé. O que é o arrependimento? O que é o arrependimento? Lemos assim na palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a bendita palavra do Senhor: porque eles mesmos anunciaram de nós qual foi a nossa entrada pela fé para convosco em Cristo. E como dos ídolos vos convertestes a Deus vivo e verdadeiro. O que é o arrependimento? Arrependimento é nos convertermos de um caminho errado para um caminho certo na palavra. Arrependimento é nós largarmos o pecado e chegarmos a entender. Isso é que é o arrependimento. E nós somos chamados ao arrependimento. Quer seja o pai, a mãe, o lar que não tem Cristo, toda a família que não é cristã, toda a família que está perdida no pecado, todo jovem que está perdido no pecado, é chamado ao arrependimento e a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Somos chamados ao arrependimento. Mutamba é chamado ao arrependimento. Este mercado é chamado para o arrependimento do pecado. Somos chamados a isto, meus irmãos, minhas irmãs. O salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos capítulo 3, 6,
versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado você não vai ganhar nada. Com o pecado eu não vou ganhar nada. Com o pecado nós não vamos ganhar nada. Senão amor, amor. Jesus veio para nos dar a vida eterna. E vida eterna para abundância. Meu amado irmão, receba a vida eterna. Minha amada irmã, receba a vida eterna. Esta vida eterna não se paga nada. Esta vida eterna é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Para onde estás, meu irmão? Para onde estás, minha irmã? A vida que tu levas agrada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? O teu comportamento agrada a Deus? As tuas ações agradam a Deus? Os teus afazeres agradam a vontade de Deus? O arrependimento pode começar onde cada um de nós está. Seja aqui de pé na bancada, sentado na bancada, a caminhar da zunga. Se você se arrepender do pecado e crê em Jesus, você vai cessar. Não se paga nada. É pela graça, é pela graça. E Jesus, minhas irmãs, nos chama para o arrependimento. Juventude é chamada a se arrepender do pecado e abraçar o evangelho do reino de Deus. Jesus te chama para o arrependimento. Jesus te chama para o arrependimento. É assim que Pedro pregava. Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, Alfeu, Judas, irmão de Tiago. Quando eles perceberam a mensagem do reino de Deus, que levar a salvação aos perdidos, que levar a palavra a quem não tem palavra, Pedro começou a pregar intensamente o evangelho. Pedro começou a evangelizar de praça em praça, de bairro em bairro, de cidade em cidade, a pregar o evangelho do reino de Deus. Toda mulher que é nova criatura é chamada para pregar o evangelho. Todo homem que nasceu de novo é chamado para pregar o evangelho. Toda mulher crente, toda mãe que frequenta culto, toda mãe que vai para a igreja, toda mãe que entendeu o evangelho, que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é chamada para ir e pregar o evangelho. Aleluia! A mamãe ir e pregar o evangelho. Aleluia! Irmãos, nós precisamos pregar o evangelho, porque tem um impaciente que está no espírito do reino. Como é que está a tua casa? Como é que está teu lar? Como é que está teu bairro? Como é que está o teu mercado? Será que há mais pessoas crentes ou descrentes? Há mais pessoas no pecado ou na santidade? Há mais pessoas que fazem o bem ou o mal? Como é que está? Jesus te chama para largar o pecado. Jesus te chama para largar a fofoca. Jesus te chama para largar a mentira. Jesus te chama para largar os caminhos maus. Somos chamados a isso, meus irmãos em Cristo. Meus irmãos em Cristo. O arrependimento. Arrependimento é o abandono do pecado e se chegar a pé de Deus. Quem se arrepende muda de vida. Quem se arrepende já não é a mesma pessoa. Está escrito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se uma mulher está em Cristo, nova criatura. Assim se um homem está agora em Jesus, nova criatura ele é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Mas temos que ser novas criaturas. Só precisamos ser novas criaturas que amam a justiça de Deus, que amam o arrependimento verdadeiro, que levam uma fé não fingida, que amam a verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que lhe amam de todo o coração, de toda a alma,